Saudações, aqui quem está falando é a Aline, da editora Duende Amarelo, e agora nós vamos apresentar para vocês o terceiro vídeo da série Conversando com Amigos. Conforme foi anunciado, o escritor Lord Thanatos vai falar conosco sobre a estrada, o caminho para o inconsciente e como isso nos auxiliaria em nossas iniciações mágicas. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Oi, Bárbara. Seja bem-vindo à nossa série Conversando com Amigos. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta assim muito difícil. O que é a estrada para a mente? Bom, a estrada para a mente foi uma metáfora que eu encontrei para falar do caminho muito singular que cada um tem entre si mesmo, entre o seu aspecto consciente, esse lado externo que nós nos apresentamos, para dentro de si mesmo, para o que eu chamo de eu interior. Então, quando você busca determinadas correntes, quando buscam a iniciação mágica, elas buscam um caminho para si mesmo, para um autoconhecimento, e a partir desse autoconhecimento, mesmo quem trabalha com o lado espiritual, há de convir que antes de chegar no espírito, você passa pelo sub e pelo inconsciente, depois você vai chegar no mundo mais interior, mais sutil. Né? Então, o começo desse caminho é sempre muito difícil, né? Até porque as pessoas tendem a querer receitas prontas, a quererem uma Washington Luiz, uma estrada que todo mundo segue e chega no mesmo lugar. E não é bem isso que a minha filosofia me sugere. Você escreveu uma história de amor, né? Vamos fechar em um romance. Tá, você escreveu um romance onde tem um casal. E você falando isso agora, dessa questão do caminho individual, dá para perceber que você teve cuidado de colocar dois caminhos individuais, sim, mas que seguem, vamos dizer assim, na mesma direção. Dois caminhos mágicos, né, que é isso que é importante. Não o romance em si, mas a história espiritual que está por trás da história de amor, né? Os dois personagens que têm práticas espirituais diferentes, mas que estão caminhando na mesma direção. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Exatamente isso. A ideia de trabalhar isso com romance abre outras interpretações muito úteis para tratar desse assunto, né? E uma delas é de que eu brinquei com você aqui, de não é uma história de amor, é mais um romance, porque normalmente nas histórias de amor, né, se tem aquela ideia de que você se anula pelo outro, né, de metades de laranja, que não é uma coisa muito da minha filosofia, não. Né? Nós podemos ser um casal, né, mas não deixamos de ser indivíduos. Ó, cuidado com spoiler, hein? Você não pode entrar na história não, porque senão vai cortar um pouco o objetivo do mas onde eu quero chegar é isso, é que independente da relação amorosa que os dois têm, independente da relação romântica, cada um está seguindo a sua direção, a sua estrada em direção ao seu destino individual. Então cada um tem uma trilha diferente, tem uma trajetória diferente, cada um usa veículos diferentes. E o mais interessante é que os dois partem da mesma orientação metódica, vamos dizer assim, que é o livro do Thanatos. Né? Então, eu aí estou numa maquete, que é uma maquete, vamos dizer, resumida. Eu estou falando de duas pessoas dentro da mesma corrente filosófica e realçando a diferença individual. Mas, principalmente hoje em dia, se você quisesse fazer uma abordagem mais holística da coisa, seria muito complicado, porque você não tem pessoas partindo dos mesmos livros. Você tem aí aí a gente vai começar a tocar até na questão da intolerância religiosa, né? que é a diversidade de opções que você tem filosóficas de seguir essa ou aquela corrente e não se sentir melhor ou pior do que alguém porque a pessoa segue uma corrente X, eu sigo uma corrente Y. Agora vamos fazer uma pequena fofoquinha. Por um acaso esse livro é autobiográfico? Você
tem alguma identificação, você é o Theo. Você é o Theo e na sua vida teve ou tem alguma Selene que seja importante para você, ou ele é parcialmente biográfico, ele não tem nada de biográfico. Conta pra gente, e conta pra gente como é que foi essa gestão desse livro, a operacionalidade mesmo da coisa. Quem conhece a minha trajetória desde a época em que eu escrevi, sabe que o livro tem muito meu. Tem muitas passagens no livro, são muito próximas do que eu vivi, então ele é, até certo ponto, ele é autobiográfico. Só que quando você fala de autobiografia, vem à mente uma ideia de autorretrato, e não é o caso. Ele é uma autocaricatura. Né? Eu precisei distorcer fatos, eu precisei distorcer detalhes para que o livro se tornasse mais didático, para que eu conseguisse passar o que eu queria passar de útil para as pessoas, porque tem coisas que são muito úteis para mim, mas não seriam úteis que as pessoas soubessem, porque não é do caminho delas, era do meu. Então ele se torna mais didático. Né? E ao mesmo tempo, eu precisava compactar de uma forma rápida, né? E aí um dos pontos que eu ainda considero fracos do livro, é que ele faz parecer que o processo mágico você começa hoje, daqui a 2 meses você é um sacerdote, é um avatar. E não é o caso. Né? O processo mágico... O processo mágico... Não existe sacerdote miojo, assim? Isso, em 3 minutos, não. 3 minutos. Mas no livro, não dá para você... seria um livro muito enfadonho dizer que todo dia ele acorda... Por exemplo, eu gosto muito de brincar que é como um rapaz franzino no colégio, na 5ª série, um garoto franzino querer ser atleta olímpico. Ele pode ser? Ele pode. E ele vai ser, se ele realmente quiser. Mas ele vai ter um longo caminho, vai passar muito tempo se alimentando de uma forma específica, fazendo treinos, remando, treinando, exercitando disciplina, trabalho, estudo. E aí, lá na frente, alguns 15 anos depois, ele vai ser um atleta olímpico. O processo mágico é parecido, ele é um treinamento, ele existe disciplina, ele existe estudo, não é uma coisa assim, que hoje ele é um rapaz franzino, toma uma pílula, amanhã ele é o... Tipo o Capitão América, né, que recebe uma bombada e de repente vira o cara. Isso. Né? Já que você tocou no assunto, o Capitão América eu acho interessante porque o que ele passa é uma coisa interessante. É um homem forte que sabe o que é ter sido fraco, porque ele foi fraco. Só que seria enfadonho mostrar o treinamento dele dia a dia durante 10 anos. Então, cria-se um efeito mágico no sentido vulgar, né? Houve muita dificuldade para fazer esse livro, porque esse livro ele está muito atual, né? Ele está dentro do momento que a gente está vivendo em relação até à questão da intolerância. Sim. Porque quando a gente fala a respeito da intolerância, a gente imagina intolerância sempre entre religiões diferentes. Interreligioso. Né? E, na verdade, esse livro ele fala de que é possível que pessoas que tenham a mesma orientação sigam caminhos diferentes e, mesmo assim, ambos sejam válidos, ambos sejam produtivos para si. Né? Agora a gente está tendo uma grande discussão aí sobre essa questão de intolerância. É possível, não, é necessário. Você escreveu esse livro pensando nesse momento agora? Não. Na verdade, eu escrevi há cerca de 15 anos, mais ou menos, atrás. E então ele é um livro mágico? Você acha que ele saiu magicamente agora, assim, para acontecer nesse momento onde essa discussão está toda ocorrendo? Não, seria muito convidativo dizer isso. O nosso pessoal ia gostar também. Mas lamento decepcioná-los, não. O que aconteceu foi de uma natureza um pouco mais mundana. Né? Eu não tinha recursos para lançar. Eu me empolguei com o aprendizado, com ver funcionar o aprendizado a partir do início dos meus estudos. E eu via que aquilo funcionava. E eu sempre trabalhei muito isso. Aquilo que eu estudo, eu preciso ter uma aplicabilidade, precisa ter um resultado real no mundo concreto, no mundo prático. Né? Sim, claro. E quando isso começou a acontecer, eu comecei a querer divulgar e compartilhar esse conhecimento. Então eu escrevi o livro, me empolguei, escrevi o livro, e quando eu pensei, eu falei, tá, escrevi o livro, e agora? Né? Não tinha recursos para fazer uma edição independente, não tinha editoras que dessem a devida atenção ao livro. Resumindo, há 15 anos atrás você estava duro que nem um coco. Isso.
Né? Então eu falei, bom... mais chique, né? Momentaneamente sem recursos para desenvolver o projeto, fica mais bonito. Fica, duro que nem um coco. Então, até não estava duro que nem um coco, mas não tinha como bancar uma edição independente. Então eu falei, bom, eu vou usar o que eu aprendi e começar a fazer um trabalho voltado para a prosperidade, para conseguir juntar os recursos necessários para editar o livro por minha conta. Né? Talvez eu tenha errado um pouco na mão, né? E acabei fundando uma editora. Né? Ou seja, os recursos foram muito além da edição de um livro, a possibilidade de lançar vários livros. Né? Como um dos elementos desses rituais que deram certo também na prosperidade é a gratidão, né, eu comecei a pensar em fazer algo voltado para outros escritores que talvez não por razões financeiras, mas por razões de não terem os meios de produção editorial necessários ou não terem o tempo e a energia que é necessária para você colocar um projeto desse para frente, de dar uma oportunidade para esses novos autores de publicarem os seus trabalhos. Mas aí agora a gente vai ter que interromper, sabe por quê? Porque esse é o material para mais um vídeo, que vai ser um vídeo onde você pode conversar com a gente sobre a palestra que você apresenta normalmente, que são como é que é o nome que você dá? O envenenamento mental. A prosperidade e o envenenamento mental. Que são as maneiras pelas quais você boicota o seu processo de prosperidade. Esse já é a matéria para o segundo vídeo. Com certeza. Tá? E eu agradeço muito a sua presença aqui na série Conversando com Amigos. E gostaria de convidá-lo para não demorar muito, para falar com a gente sobre a prosperidade, porque é uma coisa que muita gente vai gostar de ver. Com certeza, muito em breve. Bom, gente, esse foi Lord Thanatos, que nos apresentou o livro dele, A Estrada para a Mente. E conforme vocês estão vendo, nós estamos gravando no lugar onde a capa do livro foi idealizada. Peço a vocês, por favor, a gentileza, se vocês puderem, de se cadastrar no nosso canal do YouTube. E lá tem outros vídeos muito interessantes também que vocês podem ver da nossa coleção Conversando com Amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Saudações a todos. Aqui é a Aline, da editora Coelho Amarelo, parando de falar porque tem uma porra de um avião que resolveu passar na hora que nós estávamos filmando. Porra! Vamos pegar